Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Gostaríamos de dar mais oportunidade, mas os irmãos sabem que a liturgia do culto também tem a ministração da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus queridos, louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs, principalmente pela vida do dirigente da congregação, nosso irmão Edson, diácono Edson Francisco, que congregava comigo ali em Júlio Belo, e eu falava para Edson que acreditava na chamada dele. Eu falava, eu acredito na sua chamada, meu irmão. E hoje eu fico feliz em poder compartilhar da mesma experiência o nosso amado, querido diácono Edson Francisco. Também louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Marinalva, que com esse jeito dela, com toda a sua equipe, trouxe esse rebanho de evangelistas para evangelizar aqui neste bairro. Também louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Alexandre Lemo, nosso irmão Felipe, que estão ali tirando as ofertas, conferindo. São as pessoas que Deus tem levantado aqui nesta cidade para evangelizar. Louvamos a Deus por todos os cooperadores aqui presentes, nosso irmão diácono João Batista, também o nosso músico Idalci, pessoa que tem se prontificado para fazer esta obra, né? Ele dá para perceber que ele tem um amor pela obra de Deus. Glória a Deus. Queridos, sem mais delongas, louvamos a Deus pela vida da cantora, né? Foi um prazer conhecer a senhora, seu esposo. Mais uma opção para nossas festividades aqui do campo. Queridos irmãos, sem mais delongas, queremos nos concentrar no tema que foi escolhido. Quando se escolhe um tema, é porque há uma direção do Espírito. Há uma vontade do Espírito de Deus, naquele dia, se falar este tema. Não que eu tenha profundidade, tenha capacidade de me aprofundar, mas pela misericórdia, o que me foi revelado, o que me foi concedido, isto eu quero falar. Queridos irmãos, capítulo 2 da Epístola de João, verso 18, onde está inserido o tema da festividade, diz assim o texto: filhinhos, é já a última hora. Eu quero que toda a igreja, após mim, pronuncie, fale num alto e bom tom a expressão do tema. Diga comigo: filhinhos, é já a última hora. A última hora. Especialista, perito no assunto, diz que quando uma pessoa pronuncia uma palavra por mais de uma ou duas ou três vezes, fica no subconsciente alojado a palavra que falara. Diga comigo mais uma vez: filhinhos, é já a última hora. A última hora. Não quero falar só a última vez. Filhinhos, é já a última hora. A última hora. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos do Evangelho, nós nos deparamos com um assunto escatológico, onde João, evangelista, ele possivelmente estava falando para os novos convertidos. E ele tem um tratamento especial. Ele chama os novos convertidos de filhinhos, os novos crentes, aqueles crentes que estavam iniciando. Ele fala para duas classes de pessoas: novos convertidos e jovens da sua época. Ele pronuncia dizendo: filhinho, é já a última hora. Quando o apóstolo ele pronuncia estas palavras dizendo filhinho, é já a última hora, nos leva a entender que
que esta hora ela teve um início no calendário divino. João Evangelista, ele só teve a percepção de falar, de relatar que esta hora era a hora derradeira, os últimos momentos que ele revela para os seus fiéis. Ele, como pastor, como líder de Éfeso, ele tem a experiência, ele tem a percepção de ter esta visão que estava nos últimos tempos. Mas nós sabemos, queridos, que toda hora ela tem um início. E quando se trata do início desta hora derradeira, nós observamos uma parábola do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 20 de Mateus. O Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e responsável do projeto do reino dos céus, ele fala desta hora inicial, que João fala da hora derradeira. Jesus, no capítulo de número 20 do Evangelho de Mateus, ele fala a parábola dos trabalhadores da vinha. A vinha representa o reino dos céus. Jesus Cristo e João Batista, muitas vezes, quando se aproximava do povo que estava para lhe ouvir, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Logo nós entendemos, logo nós temos a percepção de compreender, de entender que Jesus narra exatamente o início desta última hora. Porque no capítulo de número 20 e no versículo de número 1, o Senhor diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Diga comigo: o pai de família, é uma figura, é uma tipificação da pessoa de Deus. A vinha representa a obra que está no coração de Deus. Os trabalhadores são aqueles que Deus enviou para a sua obra. Madrugada, aqui no texto, é transliterando para a atualidade, na interpretação. Madrugada aqui fala do princípio e do começo da obra de Deus, quando ele iniciou a sua obra dentro do seu reino. Esta obra, ela é iniciada, e quem foi engajado nesse início, veja que madrugada aqui fala de algo um pouco obscuro. A madrugada não é de noite, mas também não é de dia. Existe sombra, existe dúvida. Então, aqui representa o Antigo Testamento, representa o período dos profetas, representa o período dos patriarcas. Esta hora que começou de madrugada representa a hora inicial. O escritor aos Hebreus diz que no Antigo Testamento Deus falava por sombra e tipo e variações e figura. O cordeiro representava Jesus Cristo. O cordeiro emissário representava aquilo que Jesus um dia tomou sobre si, todas as nossas transgressões. A Bíblia diz, profetizado pelos lábios sacrossantos do profeta Isaías, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, e sobre a sua pisadura nós fomos sarados. Ora, queridos, na epístola de João, João diz: filhinho, é já a última hora. Primeiro início desta última hora fala exatamente no período dos profetas e os períodos dos patriarcas. Mas esse mesmo texto, no capítulo de número 20, verso de número 4, veja o que diz o texto para nós outros nesta noite. E disse-lhe: ide vós também para a minha via, dá-se-vos-ei o que for justo. E eles foram, e saiu outra vez perto da hora sexta. Nós
isso, meus queridos irmãos, aqui no texto sagrado, que há 4 horas divididas nesta última hora. Primeira hora, a hora terceira, diga comigo, primeira hora. Primeira hora. Hora terceira. Hora terceira. A hora terceira representa no calendário ou na contagem interpretativa romana, nos dias de Cristo, hora terceira é 9 horas. Fala já de dia, fala de um esclarecimento claro, já não mais fala de madrugada, fala do 9 horas da manhã. E foi quando exatamente Jesus vem com um propósito de fundar a sua igreja. Porque quando eu leio a minha Bíblia, no capítulo 16 de Mateus, verso 18, a Bíblia diz que Jesus leva para uma parte de Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos acerca do conceito da sua pessoa. E diz a Bíblia Sagrada que cada um começa a conceituar a respeito da pessoa de Cristo. A Bíblia diz que os discípulos falaram: alguém estão dizendo por aí, Senhor, que tu és Elias ou Jeremias, até mesmo João Batista. Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: e tu, Pedro, qual é o teu conceito ao meu respeito? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós entendemos, aqui subentende que 9 horas, que é a hora terceira, foi a hora em que Jesus saiu dentro da sua vinha, que é o seu reino, para fundar a sua igreja. Porque quando eu leio a minha Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 41, a Bíblia diz que quando estavam todos reunidos em um mesmo lugar, de repente veio um som veemente impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar em outras línguas, até mesmo na língua groselha, viram as línguas patriotas. Naquele momento eu quero dizer uma coisa, que a hora última é chegada, mas antes vem as horas iniciais. Quando Jesus narra esse texto do capítulo 20, ele dá um esclarecimento até chegar a hora derradeira. Você me entende? Diga amém. Amém. Ainda no capítulo 20, para chegar na hora derradeira, Jesus destaca nesta parábola da vinha, onde o próprio Pai saiu para assalariar trabalhadores. Trabalhadores são os obreiros, trabalhadores são os profetas, trabalhadores são os patriarcas, aqueles que foram enganjados dentro da obra e do sistema do reino dos céus. Escuta-me, por favor. A Bíblia diz que fala também da hora sexta. A hora sexta corresponde ao meio-dia. A hora sexta corresponde ao meio-dia. Mas também o texto fala da hora nona. A hora nona corresponde aproximadamente 3 horas da tarde. Escuta, o que deve interpretar para 3 horas da tarde ou a hora sexta, queridos irmãos, na interpretação bíblica, esta hora representa o período em que Deus enganjou os samaritanos no projeto da igreja. Porque a Bíblia diz que Deus veio para a nação de Israel. Querido, os samaritanos não tinham o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus veio quebrar protocolo. Jesus veio passar por cima do sistema da lei humana. Jesus veio na hora sexta. Na hora sexta, quebra protocolo. Se você me entende, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Essa hora sexta é uma hora em que Jesus, no capítulo 4 de João, verso 1 ao 23, lá exatamente ao meio-dia, ele foi para a fonte de Jacó. Ele foi propositalmente. A Bíblia diz que os seus discípulos estavam com fome e foram à cidade comprar comida. E Jesus propositalmente, na hora sexta, ele tem que quebrar um protocolo. Ele tem que derrubar uma barreira
a barreira da separação. Deus não quer ver o seu povo desunido, Ele quer ver o seu povo unido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu não entendo que tem crente que é de mal do outro, não fala com o outro, está na igreja como esta, cheio do poder e não fala com o seu irmão. Precisa haver o conceito, precisa melhorar a conduta, precisa tomar atitude. Vai falar, minha irmã, vai falar, meu irmão, com aquele que tem mágoa de você e você tem mágoa dele. Você é crente, o céu é um só, o céu não é dois, não existe divisão no céu. Que eu fosse você nesta noite, não endurecia o seu coração. Glória a Deus. Não endureça o seu coração. Diga comigo, o Senhor iniciou o horário do trabalho do seu reino. João, evangelista, apóstolo, ele sobressaiu na hora final. Ele não teve a capacidade de ter a percepção que esta hora final teve um início. Teve um início com os profetas, teve um início com os patriarcas, teve um início com Jesus fundando a igreja, também teve um início com Jesus quebrando o protocolo. Capítulo 4 de João, meus irmãos. Jesus chega na fonte de Jacó e uma mulher de Samaria foi pegar água naquela fonte. E quando ela foi pegar água naquela fonte, Jesus, sabendo da rivalidade e que ele não compactuava com aquilo, ele olha para a mulher e diz: mulher, dá-me de beber, dá-me de beber. A mulher olha para Jesus e disse: pelas vestes de Cristo. Ela percebe que Jesus é judeus. Ela diz: Senhor, tu sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Está adorando a Jesus. E Jesus olha para ela: mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Porque é assim, minhas irmãs, todo mundo quer ficar assim, cheio de coisinha. Ninguém pode falar nada na igreja, ninguém pode dizer nada. Eu estou magoado, eu não vou mais, porque fulano é de tal, fulano de tal, o líder tal me disse uma palavra que me magoou. E Jesus foi pendurado na cruz. Aleluia. Levanta a tua mão e começa a adorar. Vai amadurecer o preconceito, rapaz. Crente que não aguenta passar por luta, tá difícil obter vitória. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vai ter aperto, vai ter perseguição, mas você tem que vencer. Você tem que vencer. Levanta a bandeira da vitória e diz: Jesus vai dar vitória. Aleluia. A bênção de Deus está chegando. Se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, tu não tem como tirar, o poço é fundo. Jesus disse: quem bebe desta água, mulher, torna a ter sede, mas da água que eu der, nunca mais terá sede. Jesus estava quebrando a barreira que foi gerada por Jeroboão e Roboão, na separação das 12 tribos. 10 tribos tornou-se Samaria, capital Samaria. 2 tribos, Benjamim e Judá, foi para Jerusalém. Essas tribos passou mais de 250 anos sendo irmão e tendo conflito, briga entre si. Jesus está dizendo entre a palavra dele: não me agrado quando tem contenda entre meus servos. Para de ser um crente brigão, para de contenda. Jesus quer derramar graça. Ó, quão bom e quão suave é. Eu quero derramar azeite, eu quero encher o vaso, mas os vasos estão embocados. Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje
Se você concordar, levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão para glorificar. Adore a Jesus nesta noite. Hora sexta, hora que Jesus introduz uma nação que estava desprovida dos projetos divinos. Jesus encaixa, Jesus injeta a nação de Samaria para os planos redentor. Quando Jesus olha para a mulher e diz: mulher, vai e chama teu marido. A mulher já tinha tido 5 maridos e nenhum dos maridos era o marido dela original. Jesus disse: vai e chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido porque tiveste 5 e agora o que tu tem não é teu. E ela disse: visto que tu és profeta, visto que tu és profeta. Aí ela pergunta a Jesus: os nossos pais adoraram o Senhor neste monte e os judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Jesus olha para a mulher, Jesus olha para a mulher e diz assim: a hora vem, agora já é hora, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Cadê os adoradores? O Pai está procurando os adoradores. O Pai do céu olha e diz: é um adorador, é uma adoradora, é um adorador. Cadê o adorador de Jeová? Cadê o crente que dá glória? Cadê o crente que dá aleluia? Cadê o crente que profetiza? Cadê o crente que fica maneiro? Cadê o crente que se entrega à presença? Cadê o crente que se graça? Cadê o crente que não murmura? Cadê o crente que está glorificando? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você que adora? Tem adorador, 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 tem adorador na casa, tem adorador na casa. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores de Jeová? Abre a tua boca para adorar. Quando você adora Deus é para dar providência. É hora sexta, é hora sexta, hora de quebrar protocolo. Sinta Deus quebrando o protocolo. Está quebrando o protocolo. Está indo adiante, está te dando vitória. O protocolo está sendo quebrado. Abre a boca para adorar, crente, nesta noite. A Bíblia diz que houve a última hora do capítulo 20. Do capítulo 20 e o verso de número. Capítulo 20, verso 6. A Bíblia diz que o mesmo Senhor, pai de família daquela vinha, que é a figura do Deus Todo-Poderoso, ele saiu na 10ª hora. 10ª hora no calendário hebraico é o pôr do sol e a chegada da noite. Isso fala de treva, fala da última hora. Ela não chegou, mas está chegando. É o final do dia e a chegada da noite. Esta hora é profetizada por Paulo como tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos que muitos não sofrerão a sã doutrina. Tempo que Jesus narrou: será que quando eu vier acharei fé na terra? Esse tempo Jesus também falou: naqueles dias muitos trair-se-ão uns aos outros, muitos falsos profetas surgirão, aparecerão falsos cristos. É hora 10ª, a hora em que João disse: filhinho, já é a última hora. Queridos irmãos, os trabalhadores dessa 10ª hora, conhecida como a última hora, é a hora do tempo atual. Nós fomos chamados para ser líder nessa última hora. Eu nunca
nunca vi um tempo tão difícil de trabalhar para Jesus como os dias atuais. Pessoas prepotentes, pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, que não quer mais ouvir o pastor, o presbítero da igreja, bate de frente, nariz empinado. É a última hora, que não pode mais dar doutrina, não pode mais falar a palavra de Deus, senão a igreja pode entrar na justiça, pode ser levada aos tribunais. Querido, é a última hora, porque já temos cuidado de não falar mais a palavra. Antigamente os patriarcas, os profetas, os nossos pés na fé falavam o que queriam nos púlpitos, minhas irmãs. Hoje já não se fala mais. Temos que ter cuidado, porque é a última hora, porque mais não podemos falar contra o pecado, porque se falar a pessoa não vai gostar, porque é a última hora, querido, porque há uma coisa séria dentro da igreja. Nós não podemos mais falar. Pelo menos quando eu fui crente, existia 4 igrejas. Escute o que eu vou falar: 4 igrejas. A igreja evangélica, a Assembleia de Deus, que ela é centenária. Também a igreja católica, que ela é mileniar. A igreja batista, que também ela é muito antiga. E a igreja presbiteriana. Só existiam essas igrejas. Mas com o passar do tempo, muitos que estavam dentro do seio da igreja não quis se submeter-se ao vínculo doutrinário. Começaram agora a sair da igreja, levantar ministério, a cerca de mais de 5.000 denominação espalhado dentro do Brasil. Que é isso? É igreja para todos os gostos, é igreja para tudo, para quem quer. Quando a pessoa se sente incomodada, quer sair da igreja, mas essa igreja, ela prega a palavra, porque ela tem compromisso com o céu. Filhos, já é a última hora. Aleluia. Eu quero trazer 3 sinalizações para finalizar, que nos leva a entender que é a última hora. Primeira sinalização, aleluia. Primeira sinalização, a operação do anticristo, o espírito do anticristo que está na terra. Veja que o escritor diz: muito tens feito o anticristo, onde conhecemos que já é a última hora. O termo anticristo é tudo aquele que se opõe a Cristo, tudo que é contrário a Cristo, tudo que se opõe à operação cristã, tudo que vai de encontro àquilo que Cristo quer. É o sistema do anticristo. O texto diz: muito tem se feito o anticristo. Está na Bíblia, não me critique, abre a sua Bíblia, olhe na sua Bíblia. Se você não quer acreditar em mim, creia na Bíblia.